Oi, pessoal, tô aguardando a Elo Capelas, a Karim Viana, a Thaís Mendes. Daqui a pouquinho a gente vai começar a bater um papo. Boa noite. Oi, Karim. Oi, querida. Boa noite, Oi, gente. Elo. Oi, Karim, Oi, tudo bom? Elô, tudo bem? Boa noite, Tudo querida. Bem-vinda. ótimo, e você? E aí, tudo jóia? Ai, Elo cheguei. Tudo ótimo. Cadê a Elo? A Elô tá Elo, chegando também. tá. Elô, precisa pedir para entrar aqui. Ai, que bate-papo gostoso hoje. Uma sexta-feira aqui em São Paulo tá um dia quente de verão aqui, bem gostoso, né? Eu Aí na também tua aqui no terra, interior tô com muito calor. muito calor, né? Cadê a Elô? Deixa eu ver. Oi. Elô, precisa pedir para você entrar. Você tá vendo a solicitação de autorização dela? Pediu? Não Não tô. pediu? Entrar ao vivo aqui. Muito bom. Aonde vocês estavam com a Deu cabeça que certo? deixaram responsabilidade? É porque Momento a prática Oi, leva já à tô aqui. perfeição. Oi, Oi, Elô! moçada, lindas! Ai, Quanto tempo! Elô, que delícia ver vocês, que bom! Bem-vindos todo mundo que está aí na live. Que sejam legal! Feliz Saudades. ano novo, né? Para nós, a gente ainda não se viu. todas nós, que a gente tenha um ano de muita saúde, muita prosperidade e muita oxitocina, abraços reais. É isso mesmo. Renata, que legal, boa noite. E a nossa, a Thaís vem? Daqui a pouquinho tá chegando também. Estamos A Thaís aguardando aqui. entrou, ó. Já pode pedir para ela que ela já pediu para entrar. Meu Deus do céu, olha a responsa. Vocês me deixam com essa parte de tecnologia, logo eu, né? Você que falou. Você É falou. para desenvolver habilidades, né, Elô? Fio de Agora, tecnologia. agora chama. O tema, Renata, nós vamos falar sobre saúde mental. A Renata está perguntando. Nós vamos falar sobre saúde mental e já pode aceitar a Thaís, Elô. Ela já pediu para entrar. Oi, Marialva, você tá boa? Boa noite. Você sabe que aqui eu ainda estou com um pôr do sol danado, né? Parece que é boa noite. É, eu Já também mandou. ainda. Não. Tô tentando, Thaís. Ah, consegui, agora consegui. Aê, meninas lindas, eu também acho que nós somos meninas lindas. Eu super me identifico com o meninas. Oi, Thaís, tá boa? Que Ainda bom te ver. Feliz ano indo aqui. novo. Que Para vocês bom. Oi, também. Raquel. Oi, Débora, tá boa, linda? Até amanhã, né? Débora é a minha produtora, ela tá aqui na nossa live. Oi, boa noite para todo mundo que está chegando. E aí, Elô, o que nós vamos falar? Bom, primeiro, acho que a gente tem Hoje que nós passar para a Karen, né? Para a Karen falar do Instituto Êxito. Afinal, a Fico de gente falou embaixadora, sobre né? isso. a palavra diretora aqui, por favor. Boa noite, é um prazer estar hoje, nossa primeira live da Câmara Feminina, falando de um tema super importante, que é essa questão da saúde mental, né? De estar lembrando o quanto a gente precisa estar atento aos sinais de nós mesmos e dos outros que estão ao nosso redor. E falando sobre o Instituto Êxito, hoje a gente está aqui, nós quatro fazemos parte do Instituto. A Heloísa Capelas é a presidente da Câmara Feminina, com muito orgulho. Eu sou a Coordenadora, vice-presidente. menos, eu sou a Coordenadora! Ah, coordenadora. tá valendo! E a gente. E a gente está na Câmara Feminina, junto com a Thaís e com a Heloísa Borges, trabalhando em prol da educação do nosso país
E o Instituto Êxito é exatamente disso, ele vem agregar a todos os estudantes, e como tem um companheiro da gente lá no Instituto, que é o Geraldo Rufino, né, que diz que é de 0 a 100, né, nosso presidente também, empreender na vida. E é isso que o Instituto propõe de uma forma gratuita. Esse é o nosso grande sonho de todos nós que compomos o Instituto, de poder levar conhecimento a todas as pessoas, né? A todo mundo que queira aprender. O aprendizado é um querer interno. E é disso que nós vamos falar hoje também. Muitos querer, eles estão juntos, eles estão dentro da gente, a gente precisa identificá-los. E se você quer se desenvolver e aprender mais, não só sobre empreendedorismo, mas muitos outros temas, lá na plataforma do Instituto Êxito de Empreendedorismo, tem mais de 600 conteúdos, entre eles cursos, palestras e muito material para você poder se desenvolver na parte emocional, nas questões da finança, no seu primeiro negócio, ou também se você precisa de um olhar das ferramentas digitais no seu próprio trabalho, às vezes empreender no CNPJ do outro, né? E poder se desenvolver na sua vida profissional e também pessoal. Então, um convite para você que está nos assistindo hoje, vai lá, www.institutoexitodeempreendedorismo.com.br, você faz um pequeno cadastro, é gratuito, e aí só de fazer o cadastro você já vai ter acesso a todos esses conteúdos e mais. Esses conteúdos têm certificado e o pessoal que está na universidade vale como horas complementares. Fica a dica aí de hoje. É isso aí, vamos lá, gente. Que legal, muito obrigada. Sempre gostoso ouvir a Karen falar do Instituto Êxito, né? A gente é apaixonada por ele, mas quando a Karen conta, eu falo, nossa, legal mesmo, né? O que o Instituto faz, puxa vida, que bacana. E aí, Thaís, você está em São Paulo? Consegui voltar, Elô. Você ficou presa lá? Fiquei, eu peguei Covid. Eita. De novo. E daí não podia voltar, né? Não pode voltar, né? Até testar positivo, até testar negativo, não dá para voltar. Mas foi um tempo muito maravilhoso que eu vivi nos Estados Unidos. Ter ficado mais tempo lá foi um presente de Deus para mim. Eu tenho 2 bebês, eu tenho 2 crianças pequenininhas, eu estava em lançamento. Então, ficar lá fez com que eu pudesse refletir muitas coisas, ficar mais em silêncio. Então, foi muito, muito bom. Que legal, que bom, né? Tá tudo sempre certo nessa vida, né? Até o que dá errado dá certo, né? É verdade. E agora, você tá passando bem? Eu não tive sintoma nenhum, exceto uma dorzinha de garganta. Eu não tive nada de sintoma, nada mesmo. Eu suplemento vitaminas e isso ajuda muito, né, na imunidade. E foi a melhor coisa, assim. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, era um sonho da minha vida conhecer aquele lugar. E aí eu fui chamada para palestrar nos Estados Unidos. Olha como Deus vai fazendo as coisas. Eu palestrei numa mentoria e acabei ficando lá para viver aquela cultura, né? Nem eu conhecia a Disney, conheci assim, eu fui para Orlando, né? Conheci só a entradinha, assim, mas eu vivi mesmo a cultura daquele lugar, o que para mim é muito mais valioso, às vezes, do que pontos turísticos e etc. É a minha forma, é a forma que eu gosto de viajar. Eu gosto de viver a cultura do ambiente. Que legal. Você sabe que eu acabei de receber uma mensagem aqui da minha filha, que está aqui, né, no quarto do lado. Ela falou assim, eu sei que você não entende, mas você não precisa gritar para falar no celular. Então eu vou abaixar um pouco a voz, que ela me deu uma dica. Maravilhosa! Toda a live... Olha lá, ela tá falando. Tá todo mundo te ouvindo normalmente, mãe. Pode falar mais baixo. Elô, mas eu sou dessas que grita também. Daqui a pouco eu tô gritando, eu me empolgo. Eu sou dessas também. Eu também, eu começo a fazer as lives e falo assim, oi, gente, como vocês vão? E ela fala assim, mãe, pode falar mais baixo, que ninguém é surdo. Bonitinha. Então tá bom, então eu vou abaixar a voz. Muito obrigada pela dica. Escuta, Elô, e você saiu de férias, e aí? Menina, eu tive aqui um calvário de maternidade aqui, 3 filhos, nos 3 pegaram Covid, desde o Natal com nossa filha do outro. Ai, meu Deus.
no Réveillon o caçula e agora o formando da Poli. Nós estamos aqui numa maratona, mas agora estamos todos imunizados, já passamos, as nossas férias vão começar agora. Que bom. É. O seu áudio não está muito bom. A hora que você se mexe, ele desaparece. Quando você vem para cá, ele desaparece um pouco. E daí, como eu quero que você fale, é legal ficar mais perto. Sabe por quê, gente? Eu quero que ele... O tempo de vocês três, em plenas férias, todo mundo aí super ocupado, aceitarem aí o meu convite para a gente abrilhantar esse final de dia maravilhoso, lindo aqui em São Paulo, né? Um dia de calor. Tá lindo mesmo. Eu queria primeiro agradecer essa disponibilidade, vocês super ocupadas em plenas férias aí. A gente está se reunindo para falar de uma coisa seríssima, que é o Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental e do bem-estar. Né? E aí eu não podia insistir, porque a Elô está ocupadíssima, indisponível, mas eu forcei um pouquinho a porta, porque eu falei, a gente não pode falar de saúde mental sem chamar a referência a mulher que mais entende de inteligência emocional no Brasil, né? E a Karine Viana, que é assim, uma pessoa que tem uma história na formação de todos nós, que é a escola, né? Então, a vida da Karine é acolher os professores, os familiares e os alunos. E isso é muito desafiador em termos de saúde mental, né? E a Thaís é da nossa Câmara, eu falei, vem como a representante empreendedor e colocar, né, esse desafio da saúde mental, de empreender, do desafio de ser a nossa caçulinha, a gente chama ela de menina, ela fica brava, porque ela fala que ela é uma mulher madura. Mas acontece que nós somos mais experientes, para nós ela é a nossa menina, a nossa caçula. Então, mãe, fazendo, né, aí que o pessoal brinca, a maternidade, de levar de empreender, de viajar. Então, eu achei assim, o desafio é a gente tempo de tanta gente positiva para falar. Mas eu queria começar aqui fazendo um tempo de ministrar o assunto, porque as pessoas confundem muito a saúde mental com a saúde emocional. Tem uma relação, mas acho que é muito importante que, para quem não sabe, essa história do Janeiro Branco, lá em Minas Gerais, em Uberlândia, um psicólogo, ele que quis começar com essa campanha, né, o Abraão. Então, ele começou com isso e falou assim, gente, vamos tentar fazer esse Janeiro Branco vingar. Foi em 2014. E agora, pós-pandemia, é que está pegando, vamos dizer assim, né? Esse ano já foi um ano de muita visibilidade. Eu tenho certeza que todas vocês já ouviram falar, a indústria farmacêutica, grandes empresas da área da saúde estão abraçando a causa, e como é minha área de pesquisa, eu falei, não podemos deixar em branco, né? Então, eu queria falar para você, Elô, começar com o bate-bola, e a Karine já vai pensando qualquer coisa, Karine, porque qualquer coisa que você falar vai enriquecer o nosso bate-papo. O que é mais difícil na saúde mental? É professor, é pai ou é aluno? Ou é administrar esse bololô? E a Thaís tem que falar como mãe, né? Como que dá para empreender com duas crianças pequenas, ficando presa nos Estados Unidos, tendo lançamento, precisa ter muita saúde mental. Você sabe que o seu áudio está cortando, viu, Elô? Não sei se você tem microfone, que às vezes o microfone ajuda. Talvez se você colocar o fone, talvez ajude, porque está cortando para vocês também, né? E o pessoal aqui tá falando, né, gente? É verdade? Vocês estão ouvindo a gente? Eu tô falando, eu tô com todos os risquinhos aqui da internet, mas sabe como é, né? Às vezes é enganoso, né? Não, o seu áudio tá ótimo. Tá, né? Então, é importante, porque a Elô tem tanta experiência, né, na área de pesquisa dela. Melhorou o áudio? Não podemos perder a voz. Melhorou, Elô. Acho que agora sim. Acho que agora a gente vai te ouvir, Elô. Sabe que eu queria que você falasse pra gente? Volta a falar dessa pessoa lá de Uberlândia. O que é que ele está fazendo? Porque a gente se perdeu aqui no seu áudio. Não, então, o que eu queria falar em termos de histórico é que o Janeiro Branco começou aqui, deixa eu estabilizar aqui por causa do microfone. O Janeiro Branco, ele começou através de uma iniciativa de um psicólogo que tem lá em Uberlândia,
Então ele começou a querer fazer um movimento para acompanhar o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro, né? Então ele que veio com essa iniciativa lá em 2014 e como psicólogo ele fez um movimento de conscientização lá na região de Uberlândia, de Minas Gerais. A Federal de Minas estuda muito, principalmente na área de medicina, psiquiatria, eles são um núcleo de estudo de saúde mental muito grande, então tem muito... Eu diria que a nossa força aqui de estudo, de pesquisa, começou lá em Minas Gerais. Então, veio daí, com a pandemia, isso tomou uma proporção mais nacional, já tem até iniciativa no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, né, sempre através dessa disseminação dos brasileiros. Então, a nossa ideia é que isso cresça muito. Esse ano foi um ano muito bacana, teve muito engajamento, a indústria farmacêutica, assim, hospitais, profissionais da saúde, todos estão comprando essa ideia, e como é a minha área de pesquisa, eu falei assim, que bacana, né? Que bacana. Infelizmente foi na dor, né? Foi na dor de uma pandemia. Para os dados aqui, para quem está ouvindo a gente tinha já um país totalmente ansioso, 10% da nossa população já era tida pelos dados da Organização Mundial da Saúde como ansiosa. Mas no pós-pandemia, o levantamento, a gente subiu para 85% da população com uma manifestação, no mínimo, de ansiedade. Então, a gente está vivendo situações de estresse, né? Por que não perguntaram para todo mundo, né? Porque senão vai ser 100% essa estatística. Vocês lembram daquele livro Alienista, do Machado de Assis? Se você está nos 15%, sim, você está muito estranho, você está muito esquisito. Se você não está ansioso, você tem problemas. Porque é super normal, nós estamos num pós-guerra, num estresse pós-traumático aí, né? Foi um trauma danado, a gente se privar de liberdade, de ir e vir, de perdas financeiras, sociais, de vida, enfim, um caos, né? Mas aí vamos passar a bola aqui com a mãe da matéria. Elô, fala pra gente de saúde emocional, então, esse impacto na saúde mental. Então, isso é legal a gente falar da diferença, né? Porque doença mental é uma doença, né? Então, quando a gente fala, existe uma depressão e uma ansiedade que vem de uma doença, vem de um transtorno psíquico. E existe a depressão e a ansiedade que vem de uma dificuldade emocional e que não é uma doença, na realidade é uma doença emocional. A doença mental, ela precisa de ajuda, inclusive medicamentosa, né? Eu não entendo nada disso, eu não sou psiquiatra, mas eu atendo muita gente que precisa do reforço emocional até para que o remédio faça efeito, né? Por quê? Porque tem um transtorno psíquico. É diferente de quem tem um transtorno emocional, que somos nós, né? Eu costumo dizer que nós e a torcida do Corinthians, tá todo mundo transtornado emocionalmente, né? E que foi a maior gravidade da pandemia. Eu acho que isso foi pior do que as mortes, do que as contaminações. Eu acho que a nossa dificuldade emocional de lidar com a pandemia, né? Ela escancarou uma dificuldade que todos nós temos, né? De lidar com o novo. E para lidar com o novo, nós precisamos de maturidade emocional. E maturidade emocional não é assim fácil, não é porque a gente cresce e fica esperto intelectualmente e sabe ler e escrever e é professor doutor, é master, sênior, blaster, etc. intelectualmente, que a gente tem maturidade emocional. Porque a inteligência emocional, ela é mais uma inteligência. E quando eu sempre digo isso, que claro que conforme o meu aprendizado com o Bob Hoffman, eu sempre vou dar os créditos para ele, quando nós, na nossa infância, nós somos educados para nos adaptarmos ao sistema.
os mais adaptados é o que vence. E isso não é uma boa... Nós estamos vendo agora que esse não é um bom jeito de educar. Porque quando surge algo que está fora do nosso sistema no qual, né, estamos adaptados, a gente não sabe o que fazer. Então, ficamos todos doentes emocionais porque nos faltou criatividade. Então, quem mais criou possibilidades foi aquele que mais recurso descobriu dentro de si para lidar com a pandemia. Isso a saúde mental, isto é, as pessoas que têm transtornos psíquicos, sem dúvida nenhuma, ficaram piores. Eu gosto sempre de separar que os neuróticos são diferentes dos psicóticos. Mas os psicóticos vivem a neurose. E foi o neurótico que se desestabilizou, isto é, nós. Só que a nossa neurose destabilizou também o psicótico, aquele que já tem um transtorno, mexeu com a inteligência emocional dele, ele não sabia o que fazer e as doenças ou apareceram, porque elas estavam enrustidas de alguma forma, ou elas exacerbaram, né? Elas ficaram mais graves. Fora isso, existe a ansiedade emocional, aquela de que agora faço o quê? Eu não sei criar, o meu sistema ruiu. E eu faço o quê agora? A partir dessa descoberta da pandemia, como é que eu faço? E quem foi procurar essa inteligência emocional foram aqueles que melhor se saíram, aí estão saindo dos escombros mais inteiros, né? Depois desses 2 anos de pandemia. E não é verdade que não acabou, né? Nada. Elô, deixa eu só complementar aqui para te ajudar. Não, pós-crise, né? Pós-crise, né? Porque a nossa guerra vai, no mínimo, 3, 4 anos para a gente reorganizar um padrão nacional de normalidade, né? Nós saímos do surto, vamos dizer assim, da crise, sabe? Né? Quando a gente fala de transtorno emocional, a gente tem a crise, né? O surto, aí você medica e estabiliza. A gente está em medicação. A gente vai estabilizar isso aqui daqui uns 3, 4 anos, a previsão, né? Em termos de falar de Organização Mundial da Saúde, de saúde mental, é lá para 2025 com otimismo. Mas está trabalhando muito para cima disso. Eu só queria complementar, Elô, na nossa visão aqui, assim, né, tipo acadêmica, porque eu brinco que a Elô é a minha inspiração de vivência, né? Ela sabe tudo e mais um pouco, né, do que a gente tenta pesquisar e dar nomes, né? Mas é o que ela falou, isso não resolve, quem resolve é ela, né? Com o conhecimento, com a sensibilidade, com a experiência dela. Com as pessoas, né? O importante que as pessoas entendam, né, quando a gente fala de saúde mental, né, é que a mente, que seria, vamos dizer, o nosso lado inteligente, a nossa capacidade de dominar os pensamentos, a mente direciona a gente para reagir às emoções. Então, a saúde emocional é o equilíbrio, né, de você conseguir fazer a gestão boa das suas emoções. E a saúde mental é a sua força de administrar essa instabilidade. Então, quando a gente fala que a gente tem saúde mental, não é que a gente não tem ansiedade, que a gente não tem as nossas neuroses, como disse a Elô. Quando a gente tem saúde mental, a gente tem mais consciência das nossas dificuldades e das nossas neuroses. Quando a gente tem saúde mental, a gente consegue buscar ajuda e procurar ajuda ou usar de ferramentas que a gente pesquisou, estudou, ou até remédio, para estabilizar a nossa doença emocional. Então, eu adoro a frase da Elô, que acontecimentos acontecem, né? Isso aí foi um divisor de águas na minha vida. Você não tem como evitar a pandemia, a morte, no caso da Thaís, a família, o imponderado numa viagem, de ficar presa, de estar com criança pequena, os investimentos, né, e os riscos que um empresário, um empreendedor vai fazer na vida. E essas emoções positivas de ansiedade, de medo, de risco, elas vão acontecer com todo mundo.
Quem tem mais saúde mental é a pessoa que identifica essa dor, essa dificuldade e vai procurar ajuda, né, através dos cursos, através do autoconhecimento, através da medicação, através da psicoterapia, e vai tentar estabilizar esse sofrimento emocional. Quando a sua mente não consegue dominar esses acontecimentos, aí a nossa saúde emocional fica comprometida, e aí sim a ansiedade, que é natural, que todo mundo tem, pode virar um transtorno, porque ela começa a maltratar o físico. Isso é lindo, né, Elô? Tudo está ligado. Para a gente falar de saúde mental, a gente está vendo que a saúde mental ela é o diretor, é o gestor das emoções, dos acontecimentos, do cuidado com o corpo, e se tudo está fortalecido, o acontecimento ruim vai te gerar menos sofrimento, né, menos impacto. Porque isso também é uma coisa bem bacana da gente bater um papo, né? Thaís, você se acha uma pessoa resiliente? Elô, deixa eu só pedir para você. Aceita a Karen de novo. Cadê ela, meu Deus? Ela pediu para entrar. Cadê? Cadê ela? Karim, cadê a amiga? Volta, vai voltando aí que você vai achar. Estou procurando aqui. Vai falando, querida, que eu vou procurando aqui. Sabe que eu queria, Thaís? Só um minutinho. Karen, manda uma solicitação para a Elô te aceitar, que é mais fácil você mandar a solicitação para ela do que ela te procurar. É verdade, é que ela mandou e passou. Os comentários passaram. Não vi aqui. Vai falando, querida, que eu estou procurando a Karen. De novo, Karen. Achou? Já está vindo. Thaís, para a gente continuar, deixa eu te perguntar, depois de tudo isso, né, que a Elô falou, de como é que a gente gerencia as adversidades, como foram os seus medos lá nos Estados Unidos? Como é que você viveu isso tudo com a criançada, com o marido, com não podendo voltar? Voltou, chegou, desculpa, querido. A primeira coisa que eu vou falar é que eu não consigo sentar com a Elô e não ter um papel e uma caneta na mão, tá? Só para constar. Então eu sempre anoto alguma coisa. Eu trabalhei uma época viajando muito e eu não tinha as crianças, não era casada e fazia muito tempo que eu não viajava sozinha. E foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e eu fui sozinha, né? Eu peguei o avião. O sinal da... Ai, que pena. Não, mas já ela volta. Karim, Era querida. Uma história tão legal. Você sabe que o Instagram não aguenta muito esses quatro aí. Vai. E aí? E aí ela falou para mim, Thaís, em 10 anos que eu trabalho com agência de viagem, são raríssimas as mulheres com família, enfim, que topam viajar sozinha para desbravar, né, algumas coisas. E eu fui corajosamente, perdi o voo, perdi conexão, mas eu conheci pessoas muito incríveis, né? Perdi o voo para conhecer pessoas incríveis. Então, eu acho que eu estava muito aberta a viver novas experiências. Eu estava aberta para viver o novo e eu estava aberta para viver imprevistos. Porque era um lugar que eu não conhecia, eu não podia prever nada. Eu não conhecia lá, não falava a língua. Então, eu estava aberta para viver a dificuldade, né? Eu acho minha geração, vocês são de uma outra geração. Vocês são a geração que criaram a minha geração. A minha geração ganhou muito. A gente ganhou internet, a gente ganhou facilidade, a gente ganhou rede social. A minha geração foi cobrada muito pouco. Então, assim, a gente veio de uma geração que na escola a gente passava mesmo sem saber. Não era cobrado uma repetência, uma coisa assim. Então, eu só precisava ter a quantidade de... notas não, presença, e nós fomos protegidas muito pouco, porque é uma geração de mães separadas, mães que criaram filhos sozinhas, uma geração muito grande de separação em que os filhos viveram isso. Então, eu acho que isso refletiu em uma geração um pouco mais fragilizada. A minha geração, eu vejo ela um pouco mais fragilizada em relação a governar mesmo sobre as próprias emoções, sabe? A entender que eu comando os meus pensamentos. Óbvio que não o tempo todo, mas eu posso pensar o que eu estou pensando e não ser governada por isso. Só que a gente veio de uma geração muito pouco cobrada. Então, a gente tem medo de sentir dor. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tive medo de sentir dor. Eu sabia que eu ia sentir dor.
Porque eu não falo a língua deles, eu não entendo a cultura. Eu tava indo, Elô, eu tava indo para estar numa casa de pessoas que eu não conhecia ninguém. E eu ia ficar dentro de uma casa junto com essas pessoas que eu não conhecia. Então, eu fui preparada para sentir dor. Quando eu recebi a notícia que eu estava com Covid, Deus é tão bom que na noite anterior, literalmente 11 horas da noite anterior, eu conheci uma mulher num restaurante que eu estava. E ela falou assim, ela era amiga de uma amiga minha. Ela falou, anota meu telefone e amanhã eu levo você para fazer o PCR, o exame e o avião, né? Ir para o aeroporto. Eu falei, ok. E quando eu abri o meu exame, eu estava dentro do carro dela. E ela falou, não, você vai ficar na minha casa. Você vai ficar aqui e eu vou cuidar de você. Então, eu fiquei numa casa, eu não fiquei sozinha num hotel. Quando eu liguei pro meu marido para falar a notícia, eu fiquei meio... Quando eu recebi a notícia, eu fiquei meio sem chão. Porque eu falei, como vai ser aqui? E como vai ser o meu marido com as crianças lá? Porque ele já tinha ficado uma semana com as crianças. Então, tudo isso passou pela minha cabeça. Mas eu entendi uma coisa. Aonde eu estou, eu posso usufruir daquele momento. E eu falei, eu não vou me deixar que o Covid me roube. Estar aqui. Eu vou estar aqui, eu não vou poder ir embora. Ficar pensando nas crianças não vai me ajudar em absolutamente nada. Meu marido vai dar conta. Então eu vou aproveitar aqui. Eu vou aproveitar para aprender, eu vou aproveitar para viver o que Deus tem para mim nesse momento. E foi assim que eu tive resiliência, né? Como a Elô falou. Eu entendi que eu precisava usufruir do lugar que eu estava, logo que eu não controlo todas as coisas. Que legal, que lindo, Thaís. É isso mesmo, que legal. Karine, você concorda que essa geração, Karine, você concorda que essa geração da Thaís, né, que tem aí uns 10 anos de gap, assim, ela vem mais fragilizada? Você percebe isso na vida assim, escolar, 10 anos, refletindo é nada. 10, 15, 20. Não entrega tudo, Elô. Joga aí, o que tá bom, de 10 a 15, de 10 a 15. Não, senhora, estamos todos juntos aqui. Do que pra sua É o que eu acho que realmente, assim, até a minha geração, assim, até a gente, eu, Karine, nós temos uma formação muito parecida com você, eu concordo com a Thaís, que é a mesma geração, no sentido... com a Thaís, no sentido de que é uma geração formada naquele molde mais tradicional, né? Você percebe que teve realmente essa mudança de perfil de pai e mãe, mais fragilizado, mais permissivo, e vem vindo uma geraçãozinha aí que eu chamo de insuportável, que é a geração que não pode ser contrariada? Você concorda com isso, Karine? Bom, eu como educadora penso que as gerações elas têm particularidades que trazem a evolução do ser humano. Só que a gente precisa, na minha ótica, assim, a evolução ela não é linear, né? Então a gente tem ganhos com tecnologia, com as novas ciências que estão ali, mas também a gente tem novos desafios. Porque juntar... Ontem eu estive com alguns professores e a gente estava falando do desafio de não desconstruir o que nós vivemos, né? A gente tem que honrar o que nós vivemos. E aí entender como a gente pode transmutar para as novas gerações com uma nova visão. Porque essa visão ela vai ter a tecnologia... que a gente pode ter a escolha do bem e do mal, como tudo sempre teve a escolha do bem e do mal. É o certo, o errado, e que vai mudar esses valores enquanto a gente muda. E eu acho que em algum momento, o que está faltando assim, para essa geração, na minha concepção, da geração dos pais, né, que estão formando os novos filhos, encontrar quais são os valores universais realmente. Se é na ciência, se é na religiosidade, se é em algum lugar. Porque quando a gente nega tudo, a gente não tem nada. Então, no meu olhar, né, de educadora, com os professores, as famílias e as crianças, eu penso que resgatar, né? Eu brinco que tudo que sabe quando a avó fala, toma um chazinho, né, que vai acalmar, ou respira 2 vezes, né? Ou o que quer dizer quando minha avó falava, engole o choro?
tudo tem o bom e o ruim. O que que ela quer dizer com engole o choro? Eu acho que é essa visão que a gente precisava resgatar da humanidade, né? Os valores humanos e universais, eles não mudaram. Ou eu estou enganada, gente? Não mudou. O que mudou foi a nossa percepção de como trazer os valores humanos sem ser brega, sem ser um monte de coisa, né? Então, é esse olhar que eu acho que, enquanto formador de pessoas, a gente precisa sempre ter. Todo mundo aprende e todo mundo ensina. Eu acredito muito nisso. Que linda! É isso mesmo, né? Nós temos as gerações anteriores, né? Sempre tem um medo, né? De que as gerações seguintes não deem certo. E isso é velho, isso é antigo, né? Então, o bisavó, o triavô, o quadriavô, né? Todos eles falavam, né? Você não vai dar para nada, não é assim que faz, não é desse jeito, né? E os nossos pais aí atuais também têm, né? Esse medo. De que as crianças não deem certo, de que será que eu preciso fazer sermão? Quanto eu tenho que dar bronca? Quanto eu tenho que cobrar? Quanto eu tenho que deixar? Quanto eu cobro que a criança escolha? Quanto eu cobro que ela faça o que eu faço, né? E eu acho isso maravilhoso, porque é uma geração de pais que está se perguntando. Isso, Está com um monte de dúvidas, né? E eu gosto muito de dúvidas, porque os meus pais, eles tinham certeza. E eles tinham toda a certeza do mundo e era do jeito deles. E acabou, não tinha saída, né? Eu tinha 18 anos, imagina, eu tinha 18 anos, eu não era uma menininha. E o meu pai mandou eu entrar no Banco do Brasil. E acabou. Quer dizer, eu e a minha irmã entramos no banco porque meu pai mandou, acabou. Né? Não se falou outra coisa, não se perguntou se gostava, se não gostava, se ia ser feliz ou não. Tinha que ter emprego e acabou. E esse é um bom emprego para vocês. Ainda que eu tive sorte, porque meu pai era feminista, então ele dizia: tenha emprego, emprego garantido, salário e não precisa casar com quem você não quer. Não precisa depender de homem nenhum. Isso foi maravilhoso do meu pai, mas isso não era, né? Nem todo mundo teve essa regra. Sorte. Não era a regra, né? Não era a regra. Né? Ter um pai que hoje teria 93 anos, feminista, né? Mas as gerações hoje, o que eu valido pra caramba, primeiro, o mundo é deles. Essa história de que eles não vão saber fazer, mentira. Porque meu pai também dizia que a gente não ia prestar para nada. e nós demos tudo certo, né? Todos deram certo, a minha geração construiu, fez, virou professor, doutor, mudou o mundo e tá tudo certo. Então, essa geração é deles o mundo. E a geração de pais que estão educando esses filhos estão hoje cheios de dúvidas. Eu só atendo pais que têm dúvidas. Eles não sabem o que fazer e eu digo parabéns. Porque não é para saber mesmo, constrói junto. Vai indo na tentativa e erro, porque como eu acho disse, que Karen, os valores são os mesmos, né? Sim. Independente da geração, nenhum pai ou mãe sabia exatamente o que fazer, independente da geração. A geração dos meus filhos, né, que eles são pequenininhos, eu acho que a maior dificuldade aí, pensando em saúde mental, a gente vê hoje crianças com crise de ansiedade. Sim. Muitas crianças com ansiedade. E eu, Thaís, na educação que eu dou para os meus filhos, eu tirei no começo da pandemia, a primeira coisa que eu tirei do meu filho foi celular, foi telas. Porque ele já ia ser muito exposto a telas nas aulas. Então, eu não queria que ele fosse mais exposto a coisas que deixassem ele mais ansioso, porque eu percebi que joguinho de celular estava deixando ele mais ansioso. E a hora que eu falava, olha, não é mais hora de celular, era um quiproquó aqui dentro dessa casa. Eu falei, não é uma batalha que eu quero batalhar.
Então, meu filho tem 7 anos e ele fala para mim, mãe, mas eu sou o único da minha sala que não tem celular. Os primos dele, menor do que eles, todos têm celular. Eu falei, filho, que bom que você é especial e único. Você vai continuar assim até que eu entenda que você tem maturidade para ter celular. Se a mãe dos outros alunos entendem isso, que bom para elas, a gente agradece, a gente honra o que elas carregam. Mas na sua casa, eu entendo que para você não é um bom momento. E eles brincam, gente, eles brincam de massinha, eles rabiscam parede, eu brigo, né, faço o castigo, mas são crianças que hoje, quando eu vou, por exemplo, num restaurante nos Estados Unidos, eu vi muito isso. Famílias inteiras, cada um no seu celular e não interagiam uns com os outros. Cena de filme da vida real. Então, eu não comprei mais essa batalha. Eu evito estar no meu celular quando eu estou perto das crianças. E quando eu falo para eles, a mamãe está trabalhando, mas logo eu vou parar. Porque eu trabalho com internet, né? Então, porque eu percebo que o celular, a rede social é um dos fatores muito fortes para a saúde mental estar muito bagunçada em crianças, adolescentes, velhos e adultos. Thaís, que você falou, é um acúmulo de informação, né? É muita informação. Thaís, o que você falou é de uma preciosidade. Eu vou reforçar, porque é o seguinte, quando a gente estuda os índices de saúde mental, é um aglomerado de coisas que vai te determinar a sua mente ser capaz de gerir as emoções. Mas um dos fatores que vai tirar a sua saúde mental é o sono. E o sono, e o tempo, e a gestão do tempo. O seu sono precisa de um preparo. E as crianças dormem com o celular, com aquela tela, assim como a gente já tinha dificuldade por causa da televisão, né? Então eram sábios os casais que não punham a TV no quarto. Primeiro porque namoravam, segundo porque não tinha a agressão da TV, né? E nem a distração. Agora, o celular está conectado com a criança e ela não relaxa, e ela fica brincando, e ela fica jogando, e ela fica no YouTube. Então, é precioso e é quase assim, é um desafio hercúleo você conseguir tirar o celular dessas crianças. Né? E quando você quando você consegue, você resgata a saúde mental de interagir entre crianças, porque eu, a Karine e a Elô, os pais da gente iam visitar os amigos ou os parentes, a gente tinha que socializar com as crianças gostando ou não. Criança brincava no quintal ou na rua enquanto o pai conversava. Isso. E a criança brincava, né, Elô? A gente brincava de pega-pega, de rouba-monte, de barra-manteiga, sei lá o quê, de lenço atrás. A gente brincava, a gente gastava energia, a gente não tinha obesidade. A gente não tinha obesidade. Vocês eram obrigadas, né, a ir na casa das pessoas, né, da família. Não tinha opção. Não tinha opção, não quero ir. Então, mas nós fomos obrigados a ficar dentro de casa. Entendeu? Mas aí o que aconteceu? Tá tendo um super ganho que os casais estão neuróticos porque não sabem cuidar de filhos, né? Não sabem, não estavam acostumados. Tinha a escola, né? Jogando lá pra Karim, cria meu filho porque eu só tive e já tá bom demais. Eu ponho roupinha bonita no shopping, ele vai lindinho, vai ser um youtuber, né? Eu pago o inglês, eu pago a escolinha, tudo pequenininho, mas eu não quero cuidar. Eu não sei cuidar e eu não sei fazer. E aí joga para a escola toda a responsabilidade. Me corrige aqui, Karim. Mas agora, na pandemia, eu acho pai teve que fazer um monte de coisa que a gente fazia e eles não. Eu acho que pensando... Eu amo a escola, tá? Adoro a escola. Eu acho que pensando no tema da gente, né, nessa questão da saúde mental, eu acho que é a maneira como a gente lida com as emoções, né? Eu acho que quando a pandemia veio numa quebra de rotina, então esse primeiro fator. Então todo mundo teve que se readaptar. E isso surgiu um monte de emoção. Emoção de gerir tempo, né? Porque daí a mãe ficou em home office e o filho estava lá e ela tinha que dar conta desse universo pedagógico que era. Eu não estou defendendo as famílias no sentido de o olhar que a gente tem que ter para tudo isso, né? Então foi desafiador para os pais, assim como foi desafiador para os educadores, porque de repente
educar, principalmente com crianças pequenas, pressupõe interação. Então, se a gente que é adulto tem muita necessidade de interagir pessoalmente, do toque, né? De estar fazendo a leitura facial na máscara, imagina as emoções que despertou numa mãe que, de repente, não tem mais ajuda da ajudante que estava na casa, não tenha mais a professora, porque às vezes a professora, além de cuidar do seu filho, ela dá um apoio, é uma assistência emocional para a mãe, porque às vezes ela chega assim, ai, professora, eu não sei mais o que fazer para ele comer. Aí você, olha, aqui ele come assim, assim, assim. Então nós temos uma troca de família, de tia, de parente, que a pandemia simplesmente, de uma hora para outra, tirou das famílias. A comunidade escolar deixou de existir, né? Nesse apoio conjunto da família, da escola e da criança. Então, a emoção da família, dessa mãe e desse pai, a emoção dessa criança que não se encontra e perdeu rotina, e a emoção dos educadores que estão atrás da tela, passando a emoção que está chateado por estar ali. Então, nós estamos falando de emoções que se cruzam, que eu não sei o que fazer. E que aí, como as Heloísas disseram, se o indivíduo tem alguma predisposição para alguma doença psíquica, ela vem e vem com tudo, sem deixar brecha nenhuma. O que a gente viu muito nas escolas foram isso, professores que adoeceram, porque é um conjunto de fatores, como vocês disseram, e veio... É uma tsunami, né? É uma tsunami. Exato, veio sem dar nenhuma pista do que ia acontecer. E como sair? Né? Então, sair sem o apoio da comunidade escolar. E você sabe que você falou uma coisa super importante, que eu acho que uma das coisas da pandemia nos ajudou muito. Porque tem vários ganhos, né, com a pandemia. Não foi só desgraça, né? Mas uma das coisas que a Elo começou falando disso é que nós fomos diminuindo o nosso preconceito com doenças mentais. Sim. Nós tínhamos um preconceito muito grande, porque as pessoas que tinham algum distúrbio mental ou que viviam questões emocionais muito intensas, elas eram alijadas, né? Elas eram excluídas, como se assim, esses aí são loucos. Trabalhos como o nosso, né, do processo Hoffman, era para os loucos. Psiquiatras era para os loucos, os psicólogos era para os loucos. E, de repente, todos nós precisamos desses profissionais, nós somos atrás na internet de todo mundo que fala alguma coisa de autoconhecimento, que me ensina a lidar com essas emoções tão, para alguns de nós, tão novas, né? Emoções que estavam tão guardadinhas, tão escondidas, tão não usadas, né? Tão sem prática, e que afloraram de um jeito, como você disse, um tsunami, e aí eu preciso de ajuda para não sucumbir. E aí essa área da saúde mental foi perdendo esse preconceito, né? Então, um professor pode sim entrar em depressão, ter crises de pânico, pode sim ser diagnosticado como um bipolar, um professor pode sim ter ansiedade, um médico pode sim ficar afastado porque teve crise de pânico, tá tudo bem, ele não perde o valor dele, né? Porque assim como ele, um monte de gente viveu isso. Então esse foi o grande ganho. É claro, horrível, né? Era melhor não passar por isso, mas como disse a Elo, vai ser pela dor, né? Já que nós não pudemos ensinar do jeito acadêmico, do jeito que né? Só quem procurava era quem estava enfadado da rotina e que eram os loucos mesmo, né? Quem estava acomodado à rotina não era louco. E de repente... explodiu a loucura geral e nós ganhamos muito com essa como em toda a guerra, Elo, como em toda a guerra, né? Isso. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né, em 1950 começou, depois da Primeira Grande Guerra, veio uma indústria farma desenvolvendo os antibióticos. Teve um grande avanço
né, na medicina, na parte de cuidar de doenças. A Segunda Guerra foi o começo da tecnologia. Eles queriam pegar e se antecipar os movimentos, né, aéreos, as bombas, então começou assim, a história da tecnologia começou no pós-guerra. E agora que nós estamos numa guerra biológica, começou essa onda da saúde mental. Então, infelizmente, né, nós somos o legado da guerra, mas é um legado positivo, eu concordo totalmente com você, Elô, porque era constrangedor ir no psicólogo, mas eu tô bem, eu não tô louco. Psiquiatra, então, já era coisa de hospital, de loucura, de não socializar com as pessoas. E esse preconceito, quando 85% da população está sofrendo, isso é bobagem, isso é menor, isso humaniza isso humaniza a problemática e faz a gente estar aqui disponível, né? A Elô com o processo Hoffman, a Karine como uma pedagoga, a experiência da Thaís como empreendedora, eu ali, né, na vida acadêmica cuidando dos médicos que vão estar cuidando das pessoas, a gente forma uma onda de disponibilidade para ajudar as pessoas a terem saúde mental, né? A terem a mente assim positiva para fazer um diagnóstico, entender que não está bem e não tem problema nenhum, e buscar os diferentes tipos de ajuda para se sentir melhor. Isso é lindo, né? Infelizmente é um legado, mas é lindo. Eu concordo, Elô. As românticas da saúde mental. Nossa, nós que achamos tudo lindo. Porque assim, na realidade, né, o legado de toda a dor é aprendizado. Sim. Nós não temos, se nós formos olhar a nossa história desde o começo, né, desde a pré-história, desde que o homem começou a ser homem, todas as crises trouxeram aprendizado, né, e uma grande transformação. Então, é isso que a gente está falando, né? Como é que a gente pode fazer? É tão doido, né? Porque nas guerras e nas grandes crises, o cenário mudava. Então, na gripe espanhola, o cenário mudou, nas guerras tudo foi destruído, e agora com o Covid, o cenário não muda. Então, demora um pouco para a gente entender que nós estamos num movimento de transformação. Uhum. Mas nós estamos. É que o cenário não mudou, né? Claro que tirando, sem dúvida, as pessoas que perderam seus entes queridos e ficaram com o cenário completamente vazio, né? Com todo respeito a elas, mas, de um modo geral, nós ficamos com a nossa integridade preservada. E aí demora um pouco para o psiquismo entender que ou a gente muda ou a gente muda. Não, nós estamos nesse processo, a gente já entrou nesse liquidificador. Não tem saída, né? Não dá para falar, não, eu sou o moranguinho que não vai entrar. Não tem jeito, né? Tá todo mundo dentro do copo do liquidificador. É só uma questão de tempo, nós seremos triturados. Para o bem, né? Porque vai virar uma bela vitamina, vai ser bom. Mas enquanto estamos no processo, a gente tem muito sofrimento, muito susto, muita aflição e aí muita ansiedade, né? Porque nós queremos segurança. E que segurança que a vida nos dá? E na verdade ela nunca deu, né? A vida nunca foi segura. A gente é que foi criando alguns movimentos para parecer que a gente estava seguro. E com a pandemia, agora todo mundo vai pegar Covid, todo mundo tem que vacinar, pode entrar, pode sair, máscara, sem máscara, agora tá bom, agora não tá, agora abre, agora fecha, vamos junto. Ficou tão claro a nossa falta de controle que tá todo mundo preferindo ficar doente, né? Do que soltar o controle. Porque é para soltar, não tem o que fazer. Nós já entramos no copo, nós vamos mudar. Acabou. Eu sinto muito, eu não sei como é que o homem fez isso, mas que ele fez. O resultado está aí, né? Todo mundo vai ter que mudar. E claro que mudança tem sofrimento. Quando me contarem outra novidade, eu trago aqui para vocês. Mas por enquanto eu não conheço nenhuma outra. Elô, você sabe que você estava falando de perda, né? De quem perdeu parente, de quem perdeu. Nós estamos falando de 650 mil pessoas impactadas por alguém que perdeu.
e 750 mil empresas que faliram na pandemia. Então, alguns perderam a família e o negócio, né? Então a gente não sabe dizer ali quanto, mas é muita gente que sofreu. E quando, eu não sei se vocês lembram daquela Boate Kiss, que foi um acidente horroroso que pegou fogo lá em Santa Maria, que morreram muitos jovens, né? Eu acho que a gente que é mãe não pode imaginar uma dor assim, maior do que perder um filho. Mas o que acontece quando é o coletivo? O coletivo gera uma solidariedade, uma compaixão e atenua a dor, porque como você está numa estatística absurda e muita gente está sofrendo com você, você fica na empatia, na compaixão do outro e vai, parece que ajudando, né, Elo, a sentir que essa dor fica mais suportável, porque ela é uma dor coletiva. Você não é o único a perder o seu negócio, você não é o único a perder o seu parente. É uma guerra e os feridos de guerra, os acidentes, né, as bombas estão aí para todos viverem, infelizmente. Mas a boa notícia é que nós estamos aqui. Nós quatro cheias de ferramentas, cheias de disponibilidade, positivas, né? Nós temos um perfil, essa câmera feminina do êxito é positiva, ela trabalha positivamente, e eu não estou acreditando que o nosso tempo está acabando, eu queria deixar um minuto de despedida para cada uma de vocês. Começar pela nossa caçula, Thaís, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E a Thaís o que você queria deixar aqui? Outra live, vai lá, Thaís. Eu vou sair daqui a pouquinho, que 8 horas eu tenho uma live, mas só complementando um pouquinho o que a Elo falou, a raiz da palavra propósito, a raiz dela no hebraico, é esmagar, para eu me moldar a uma nova realidade. Esse é o propósito. Eu mudo, né? Eu preciso ser transformada. Então, quando as pessoas falam, tô lascada, tá mesmo, porque vai sair uma lasquinha, depois outra lasquinha, até a gente se moldar a um novo tempo, a uma nova história, né? Um novo jeito de viver a vida, né? Eu acho que agora com muito mais vida, porque tem uma frase que eu gosto muito: toda morte vencida gera vida. Então, o que nós mais vencemos nesse tempo foram mortes. Mortes da nossa rotina, mortes do que a gente acreditava, mortes, infelizmente, de pessoas, mortes de empresa, mortes mais duras, né? Então, eu deixo um recadinho aqui, que é algo que me ajuda muito na minha saúde mental. Empreendedora de 3 empresas, mãe de 2 filhos, marido, casa, cachorro. A rotina bem estabelecida. Ter uma rotina, um passo a passo. Eu vou acordar, eu vou cuidar de mim, depois eu vou cuidar dos meus filhos. E ter essa rotina, para mim, é algo que me tira... Eu não tenho controle sobre as coisas, Elo, não tenho mesmo, mas eu tenho governo sobre o que eu posso influenciar. E eu posso influenciar minha rotina, minha casa, meus filhos, a minha saúde mental, os meus pensamentos. Eu influencio as minhas emoções. Então, eu gosto disso. Eu governo sobre aquilo que eu posso e entrego para Deus o controle, porque eu não posso controlar todas as coisas. Não. Lindo, querida. Obrigada. E você, Karinzinha, temos só 2 minutos. Essa live vai cair, não tô acreditando. Não vai cair mais. Não, ela vai mais um pouquinho, né? O Insta mudou. Ai, que bom. Eu tava aqui desesperada com o tempo. Fala, querida. Eu queria agradecer quem estava aqui participando e dizer que, Um monte de gente entrou. Um monte de gente entrou e pensar que, né, enquanto educadora, né, aí nesse universo de que fazer com os meus filhos e tudo mais, eu penso que sempre a escuta ativa é a saída para muita resolução de qualquer problema de saúde mental, de qualquer entrave que você tenha, né, dentro da sua família, principalmente com as crianças de qualquer idade, mesmo os muito pequenos, né, assim que eles começam a se expressar, ou antes mesmo com o seu choro. Famílias, validem, né? Desde pequeno, pergunte: o que você está sentindo? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho que isso nós vamos construindo uma saúde mental com as crianças desde pequeno e abrindo a oportunidade para nós adultos que não vivemos essa criação também aprender a falar para os nossos sentimentos para o nosso filho. Eu posso dizer para vocês: estou me sentindo triste porque...
E assim ele vai devolver também. Mãe, né? Me dá um espaço. E eu acho que é validar os sentimentos. Então, meu recado de hoje aí para todas as famílias. O tamanho que esteja o seu filho, de 0 a 18, 20, 30 anos, ouça, acolha, que dá mais certo. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Que linda, que linda. Linda, linda. E aí, linda. nossa mestra? Elô, eu só vou dizer que assim, as coisas vão dar certo, mesmo que pareça que dá tudo errado, né? A vida sempre deu certo e ela sempre foi para frente. Então, nós não vamos existir sempre, a morte sempre existirá, de algum jeito nós vamos deixar legados, de algum jeito outra geração vai ocupar o nosso lugar, mas a vida é muito inteligente, ela é muito esperta, ela é muito. E eu brinco com os meus alunos que eu digo assim, se você não atrapalhar, a vida dá sempre certo. Só não atrapalha que dá sempre certo. Ótima. Não tem mais o que falar, né? Ela encerra a nossa live sempre absoluta, matadora. Elô, obrigada por você ter aberto o seu tempo. Karine, a querida Thaís. Que delícia. Nossa Câmara está aí reunida, deixando essa mensagem aí de janeiro branco não passar em branco. Obrigada, meninas, estou super feliz. É sempre uma sementinha que a gente joga aí para o universo, para a gente se preocupar e buscar ajuda. Tantos recursos aí disponíveis, né? Então a gente pode sair do sofrimento, né? Então quem tiver aí em dor, por favor, procure uma de nós, peça uma orientação, que a gente está aqui com o maior amor do mundo, querendo dar os caminhos aí para ajudar todas nós, né? E queridas, que a gente tenha um ano próspero, maravilhoso, muita saúde. Eu queria agradecer todo mundo que entrou. Jacobelli, tô vendo você aí. A Silvaninha linda, o Pastore, o Passadori, desculpa, o Reginaldo Simões. Oi? Eu preciso sair. A Thaís precisa sair. Tá todo mundo aí, gente. Tchau, querida. Querida, boa live. Boa live. Tchau. Boa live. Tchau, querida. Nossa, que delícia. Mas como é que essa história não cai mais automático, não? Não cai, querida?